Cruzeiro teve uma entrevista do Pedro Júnior, né, ao GE, e queria que vocês, ao jornalista Guilherme Macedo, né, lá do GE, falou de vários assuntos, quitação da dívida do Cruzeiro, enfim, existe um estudo, né, que estimou aí o prazo, é, estimou que a dívida do Cruzeiro será paga em até 20 anos. O Pedro Júnior garante que em metade desse tempo a dívida do Cruzeiro será paga. E eu queria que vocês falassem nessa oportunidade, começo com você, Caio Fábio, para destacar do que mais importante, do que de mais importante vocês acabaram lendo ali nessa entrevista do Pedro Júnior, que cada vez mesmo se coloca como uma figura ganhando cada vez mais força dentro do futebol do Cruzeiro. É legal que o Pedro Júnior venha falar, porque de fato é muito importante, né? Não só para o funcionamento do futebol do Cruzeiro, mas para a parte administrativa também. E me parece que com a saída do Matos, talvez tenha assumido um pouco mais de protagonismo, né? Mas a fala que mais me chamou a atenção, Valu, foi a respeito dele ter falado que há um planejamento em torno de pesquisas muito fortes, profundas, de que o Cruzeiro seja um clube sustentável daqui 7, 8 anos. Acho que é uma perspectiva bem legal, né? Para quem viu há alguns anos tudo que aconteceu com o Cruzeiro, pensar que esse clube vai poder andar com as próprias pernas sem precisar ficar contando com constantes aportes daqui 7, 8 anos é muito legal. Mas até lá, claro, o Cruzeiro tem aí um trabalho, vai ter que contar com aportes do Pedrinho, né? Até o Pedro Júnior fez questão de deixar isso claro. E esportivamente é importante que o clube possa estar galgando algumas casas, né? Como, por exemplo, participando da principal competição da América já a partir do ano que vem, que é um objetivo que o Pedro Júnior tem, né? Ele até falou que tem o sonho de ver o Cruzeiro como campeão da Libertadores, mas antes disso o Cruzeiro precisa voltar a disputar, que vai ser importante para as receitas do clube no ano que vem. E um ponto também que me chamou muita atenção é que ele fala o tempo todo de que o Pedrinho tem muito sentimento pelo Cruzeiro, de que toda a família tem, né? Mas que dentro do clube é importante que tenha alguém para pensar. E o Pedro Júnior diz que ele é esse cara, né? Esse cara que alia muito bem o amor para com o Cruzeiro, mas precisa ser racional em muitas escolhas, né? Afinal de contas, está lidando ali no dia a dia da instituição. Gostei, confesso que quero ver o Pedro Júnior falando mais vezes, quem sabe tendo mais tempo de entrevista, porque é um cara bem articulado e me parece que tem feito a sua função de uma maneira bem coerente. Cada vez mais que a gente tem visto, né, a presença do Pedro Júnior, acho que traz também uma certa transparência, né? E o Cruzeiro tem se empenhado e tem buscado essa transparência agora na administração com o Pedro Lourenço, né? Vejo até que esse tipo de comportamento deixa com que o torcedor também esteja um pouco mais ciente do que está acontecendo, da maneira de pensar, daquilo que tem o Cruzeiro como visão, projetando também o futuro do clube. Então, acho que isso é importante, sim, como disse o Caio. Eu acho que essa atitude, ela mostra que o Cruzeiro está sendo administrado como uma empresa moderna, que tem planejamento a longo prazo, que tem metas claras, que tem ambição esportiva e, acima de tudo, que tem responsabilidade com os números, porque é muito fácil a gente falar sobre SAF, sobre empresa que está abraçando uma equipe que já tem um nome, que já tem a sua força no mercado, mas que muitas vezes ela não consegue ali ter as responsabilidades e arcar com esses compromissos, com essas responsabilidades. Então, acho que o Cruzeiro deixa tudo isso muito claro, porque quando eu cito a questão de ser uma empresa moderna, é que ela levanta aquilo que deseja, mas ela cumpre também e tem cumprido com aquilo que deseja. Embora seja ali, né, através da fala do Pedro Júnior, um investimento muito alto e a dívida, né, claro, também muito alta, eu acho que há um plano muito esclarecedor a ser seguido. Os resultados, claro, que depende tanto dessa gestão, mas também depende do desempenho dentro do campo. A gente sabe que os esforços estão sendo feitos para que o Cruzeiro seja competitivo a ponto de também
chegar a disputar títulos, e não somente ser uma equipe competitiva. Então, acho que há essa preocupação. É claro que muitas vezes o torcedor deseja que esse imediatismo aconteça, né, que o Cruzeiro já seja campeão logo, que já busque a taça logo. É claro que isso também implica no desejo dessa gestão, mas nós sabemos também que o planejamento talvez esteja se encaixando ainda naquilo que tem a médio e longo prazo. Acho que o Cruzeiro está no caminho muito certo. E acho que foi muito feliz a fala do Pedro Júnior, e com certeza acho que o Cruzeiro tem prezado pela transparência interna. E aí ele fala de tudo, né? Ele, mais uma vez, né, dando os créditos aqui ao GE, a matéria por Sérix Ramon, Dani Paiva, o Guilherme Macedo, Malu Rabelo e Rafaela Potter também, né? Então, ele fala ali da situação da chegada e da saída do Dudu, fala também da saída do Alexandre Matos. Eu acho que tá no direito dele, né? Acho que ele foi. Quando a gente fala das situações de ocupar um cargo como o cargo que o Pedro Júnior ocupa hoje, você tem, e é um cargo importantíssimo, né? A gente está falando do Cruzeiro, um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes da América do Sul, né? Nem tudo tem que ser exposto, né? Você tem que, em alguns momentos, não é para preservar as figuras, mas especialmente quando essas figuras estão ligadas ao clube, você respeitá-las é uma forma automática de respeitar o clube, né? Então, acho que o Pedro foi muito polido para falar a respeito da saída do Alexandre Matos, mesma coisa também para falar a respeito da saída do Dudu, né? Então, é o Pedro Júnior cada vez mais presente, né, no departamento de futebol do Cruzeiro, realmente se colocando como uma figura muito importante. Ele falou também de um Cruzeiro, projetando um Cruzeiro autossustentável em 7 anos, ou seja, sem precisar ali de aportes do Pedro, que aportes que são necessários, e como sempre fala muito bem o meu amigo o Baú, o Pedro, se existem outras SAFs onde parecem ter se assustado com a realidade do clube, não é o caso do Pedro. A gente tem que lembrar que o Pedro, durante o tempo que o Ronaldo ainda era o dono, o Pedro andou muito junto com o Ronaldo, entendeu, teve tempo de entender muito bem, tanto ele, Pedro Lourenço, quanto depois o Pedro Júnior. Então tiveram tempo de entender muito bem onde estão entrando, o que eles devem fazer, os tipos de aporte. Não há sustos, né, nesse sentido. O Pedro já falou, quando ele disse ainda, naquela primeira entrevista lá para o Central da Toca, que já havia feito aporte de 350 milhões e que talvez fosse precisar mais até o final do ano e que o ano que vem outra história. Não tem nenhum tipo de surpresa, né? Assim, tá todo mundo... Me agrada muito saber que tanto o Pedro Júnior, dando destaque para o Pedro Júnior aqui, né? Eles estão sabendo muito bem onde estão pisando e tem essa intenção, né? Que eu acho louvável, eu acho que é importante. Não tem problema nenhum o Cruzeiro tá autossustentável daqui a 7 anos, e se eles quiserem continuar fazendo os aportes excelentes, né? A gente só vai ter um boost, assim, absurdo em termos de Brasil e de América do Sul. Imagina, o Cruzeiro autossustentável, gerando rendas, gerando receitas, vendas de jogadores e etc. E ainda com o Pedro Lourenço, a família Lourenço, vamos dizer assim, não, mas essa circunstância aqui, eu vou fazer mais um aporte para que a gente possa ainda estar mais forte. Eu acho que o Cruzeiro só tem a ganhar nesse sentido, meus amigos. Perfeito, Valor, concordo. É o cenário ideal para que o Pedrinho esteja aportando, né? Claro que de início, pensando principalmente em 2025, os principais aportes dele devem ser em torno de pagamento de dívidas, né?
mas seguiram esse caminho coerente que o Cruzeiro tem construído. A tendência é que realmente daqui 7, 8 anos, quem sabe até um pouco antes, o Cruzeiro esteja sustentável e dando até um pouco mais de leveza aí para o Pedrinho estar fazendo aportes, né? Quanto à questão do Pedro Júnior ter falado sobre a saída do Matos, do Dudu, é claro que na função que ele está, até para blindar o clube, ele precisa ser ponderado com as palavras, né? Para a gente, ficou muito claro que o Matos saiu não só porque recebeu uma proposta do Santos, mas porque ele perdeu o espaço dentro do departamento de futebol do Cruzeiro a partir da chegada do Leonardo Jardim, né? E é interessante que o Cruzeiro venha aprender com os erros. Erros vão acontecer, ainda mais se tratando aí de uma gestão que tem pouco mais de um ano. Mas me parece que o Cruzeiro aprendeu aí com esse erro, talvez, de ter dado muita autonomia para o Alexandre Matos, né? Não deve repetir o mesmo. E aí, no caso do Dudu, acho que é um erro mais claro, né? Porque foi um jogador que chegou como incógnita e que antes disso já tinha aí desrespeitado o Cruzeiro, mas que acabou chegando por valores vultuosos e tudo mais. Mas, novamente, acho que a chegada, por exemplo, do Joaquim Pinto vai fazer com que o Cruzeiro dificilmente faça um movimento tão equivocado como foi no caso do Dudu, né? Porque se provou equivocado dentro e fora de campo. Então, é um Cruzeiro finalmente mais alinhado com aquilo que tem que ser, mais alinhado com um planejamento coerente, organizado, e aí os objetivos traçados tendem sim a ser batidos, talvez até com uma certa antecedência. E acho que ele foi muito feliz na maneira assim de falar, Caio, porque acho que não faz sentido também, nessa altura do campeonato, a gente querer trazer algum movimento que possa conturbar o ambiente, né? Eu acho que por isso que ele é polido nas palavras, por isso é que ele tem cautela com as palavras, saber utilizar as palavras também, ela pode surgir até como um bom grado nesse momento, para poder blindar o grupo, para poder também ter a sua autonomia, sem deixar de falar sobre assuntos importantes, mas sempre com muita responsabilidade, coisa que em algum momento pode ter faltado ao Cruzeiro, a questão de ser mais responsável, principalmente na questão de tratamento, na questão de gestão de grupo. Então, acho que tudo isso também serviu de aprendizado e agora encontra, através ali do Pedro Júnior, essa responsabilidade de tratar assuntos importantes com clareza, mas também, ao mesmo tempo, de proteger esse grupo, proteger também, incluindo ali o Leonardo Jardim, que pertence a esse grupo também, utilizando tudo isso como uma fonte cada vez mais fortalecida. Existem outras preocupações do Cruzeiro, muito além do campo e bola. E essa preocupação, claro, gira em torno ali da Toca da Raposa 2.